Capítulo 6. Livres da culpa e perdoados. Jesus recebeu o que eu merecia para que eu pudesse receber o que ele mereceu. Vimos que o objetivo de nossas vidas é alcançar um lugar de intimidade para fazer a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita no céu. Observamos como a nossa mente é a guardiã da esfera dos milagres e precisa ser renovada se quisermos enxergar a realidade a partir da perspectiva de Deus. Vimos como a revelação deve ser colocada em ação e que os milagres são tutores e oportunidades de mudar a maneira como vivemos daquele momento em diante. Agora quero fazer uma pausa e falar sobre os obstáculos comuns com os quais as pessoas se deparam enquanto procuram viver no sobrenatural e renovar as suas mentes. Ouvi uma história de uma família europeia que queria se mudar para os Estados Unidos, de modo que eles trabalharam duro e economizaram dinheiro suficiente para entrar em um navio e atravessar o Atlântico. Eles também economizaram o máximo que puderam para comprar queijo e bolachas, provisões que eles poderiam comer em família na pequena cabina do navio que ocupariam. Eles embarcaram no navio e dias e semanas se passaram. A família se amontoava na cabina, comendo suas parcas provisões, enquanto ouvia os passos e os risos das pessoas no corredor, enquanto estavam a caminho para comerem no salão de banquetes. Na última noite de sua longa viagem pelo mar, o capitão anunciou que eles atracariam nos Estados Unidos no dia seguinte. O pai decidiu comemorar, levando a família para o salão de banquetes, para fazer 3 refeições. Ele se aproximou do capitão e perguntou quanto custava a refeição. O capitão olhou para ele surpreso e disse, abre aspas, quer dizer que vocês não têm comido lá? As refeições estavam incluídas no preço da passagem, fecha aspas. Creio firmemente que muitos cristãos comem queijo com bolachas em termos espirituais quando a nossa, entre aspas, passagem já pagou por um banquete completo. Não estou falando de riqueza financeira, embora Deus tenha destruído o poder da pobreza na cruz. Estou falando de salvação e do perdão de pecados. Com frequência, os cristãos vivem sob a influência dos fracassos, das deformidades e dos erros de ontem. Quando fazemos isso, nós nos distanciamos do estilo de vida cristão normal e vivemos sob a influência de uma mentira. É desnecessário dizer que essa mentira estaciona a renovação das nossas mentes e nos impede de viver na dimensão de milagres diários, que deveria ser normal para todo crente nascido de novo. Porque as pessoas recebem o perdão de Deus, mas vivem constantemente à sombra dos seus erros. Sei por experiência própria que eu costumava viver voluntariamente sobre a culpa e a vergonha das más decisões de ontem, porque pensava que isso me ajudava a andar em humildade. Eu colocava a minha boca no pó e ficava preso às minhas deficiências. Eu nunca era bom em falar disso com os meus amigos. Em vez disso, eu internalizava as decepções. Mas à medida que me concentrava em meus problemas de caráter, eles cresciam de forma avassaladora. Eu os alimentava com uma mente não renovada, e o poder da concordância vinha sobre o problema e multiplicava seu tamanho aparente. O dano feito às minhas próprias emoções e à minha vida mental foi terrível. Outras pessoas resistem de forma semelhante ao perdão porque não querem ser orgulhosas. Lembrar o quanto elas são ruins faz com que elas se sintam bem, mas, na verdade, essa é uma forma sutil de orgulho. As pessoas gemem e murmuram, abre aspas, não sou digno, fecha aspas. É claro que não somos dignos. É hora de superarmos isso e vivermos a vida cristã mesmo assim. Viver sob a condenação de ontem não nos torna mais humildes. É muito mais difícil receber humildemente o perdão que não merecemos do que andar cheios de falsa humildade, vestidos com a capa da vergonha de ontem. Quando recebemos o perdão gratuito, aquele que o concedeu a nós é honrado. Quando ele é honrado, somos verdadeiramente humilhados. Quando sucumbimos à culpa e à vergonha, cedemos à tentação mais antiga da Bíblia, a tentação de questionar a nossa identidade e a identidade de Deus. A primeira tentação na Bíblia não foi comer o fruto proibido, mas questionar o que Deus falara. A serpente disse, abre aspas, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, fecha aspas. Gênesis capítulo 3, versículo 1.
Quando ela conseguiu que eles duvidassem da integridade e da identidade de Deus, foi fácil seduzi-los a tomar atitudes tolas. Do mesmo modo, antes de o diabo tentar Jesus com qualquer coisa, ele tentou levá-lo a duvidar da sua identidade. Abre aspas. Se és filho de Deus... Mateus capítulo 4, versículo 6. Ele queria questionar a identidade de Jesus. Então, qual é a estratégia do diabo com você e comigo? A mesma. Provavelmente, 95% de todo aconselhamento que as igrejas realizam é simplesmente para ajudar as pessoas a pararem de questionar o que Deus disse e a pararem de questionar quem somos em Cristo. Somos o povo a quem Deus ama, o povo a quem Deus perdoa. Somos a casa de Deus, a porta do céu na terra. Quando Moisés perguntou a Deus, abre aspas, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Fecha aspas. Êxodos capítulo 3, versículo 11. Deus pareceu ignorar a pergunta respondendo, entre aspas, eu serei contigo. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Mas essa era a resposta. Moisés disse, quem sou eu? Deus disse, você é o homem com quem Deus vai. Quem é você, irmão ou irmã? Você é a pessoa com quem Deus anda. Você está limpo e perdoado. Essa é a sua identidade. Você foi comprado. Deus nunca é honrado quando negamos o que Jesus fez por nós. Ele sofreu para que fôssemos livres. Que pai ou mãe tem prazer em ver o seu filho sofrer? Deus também não tem prazer em nos ver sofrer com os efeitos da culpa e da vergonha. Nós costumamos atribuir essa motivação maligna ao Pai. Isso pode ser um choque para você, mas quando Jesus comprou você, Ele comprou o seu problema. Vi o fruto dos meus próprios erros estúpidos ser completamente apagado em algumas ocasiões. Deus pagou a conta e me salvou de uma enrascada. Em outras ocasiões, tive de conviver com o fruto desses erros, enfrentando-os a cada mês quando a conta chegava. Mas, mesmo então, eu os encarei como não como meus problemas para resolver, mas como problemas dele. Como você percebe, a justiça assume uma perspectiva diferente quando você é levado, ou melhor, lavado no sangue de Jesus. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz que a prisão seria aberta para aqueles que estavam presos. Na verdade, os prisioneiros geralmente estão na prisão porque fizeram algo errado. Como a justiça bíblica liberta um prisioneiro quando existe um preço a ser pago, isso depende de sua definição de justiça. Quando você vem para Jesus e se arrepende do que fez, ele almeja a verdadeira justiça, que se dirige não a você, mas ao poder que o influenciou. Isso é tremendo. Talvez você tenha fraudado os impostos ou criticado um amigo de forma errada, ou tenha feito algo mais horrível que isso. Quando você se arrepende de verdade e é perdoado, você se torna um parceiro do Senhor no tratamento da situação. Você faz tudo o que é possível para reparar o erro, mas não existe mais nenhuma culpa e vergonha. Agora a justiça dele está voltada para os poderes do inferno que o enganaram, para que você agisse com ganância, ira, ou seja, o que for. Você agora está na posição de inspirar pessoas a andarem realmente nessa área. Por quê? Porque você foi mordido uma vez e a lembrança é real. Vou dizer novamente, quando Jesus comprou você, ele comprou o seu problema. Isso é libertador. A Bíblia nos diz, abre aspas, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, fecha aspas. Romanos capítulo 6, versículo 11. Essa expressão, assim também, significa, abre aspas, avaliar, fazer os cálculos de, fazer as contas e chegar a uma conclusão, fecha aspas. Ou acreditamos que a provisão feita por Jesus foi adequada, ou não acreditamos. Infelizmente, muitos crentes combatem constantemente uma imagem fantasma de si mesmos do passado, sem nenhuma certeza da sua identidade atual em Cristo. O perdão parece uma teoria ou uma verdade não prática. No entanto, ele é a verdade mais prática que existe. Paulo insistiu que tivéssemos isso em mente. Em Romanos capítulo 6, ele ilustrou a natureza da vida cristã por meio do batismo nas águas, concluindo no versículo 11.
Considerai-vos mortos para o pecado. Você foi lavado no sangue de Jesus, então precisa pensar em si mesmo como morto para o pecado. Não se trata de uma questão da mente sobre a matéria, mas tem tudo a ver com o poder do pensamento sobrenatural. É despertar para o que foi real e verdadeiro desde o instante em que você encontrou Jesus. Como um seguidor de Cristo nascido de novo, você está morto para o pecado. Paulo escreveu: como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Romanos capítulo 6, versículos de 2 a 10. A morte de Cristo apagou o registro dos nossos pecados. Isso pode parecer ensino da escola primária, mas a maioria das pessoas não vive com o entendimento de que elas são totalmente perdoadas. Elas podem citar o versículo, mas não vivem sob a influência dessa verdade. O sangue de Jesus apagou o poder e o registro do pecado em sua vida. A sua velha natureza está morta. Ela não foi colocada em uma prateleira, ou em um quarto fechado, ou aprisionada. Ela foi crucificada. Ponto final. Assunto encerrado. Lembre-se de que Jesus dirigiu-se aos crentes como santos. Tendemos a pensar que a santidade é adquirida depois de anos de serviço sacrificial. Isso está errado. Passamos de pecadores desprezíveis a santos nascidos de novo em um único instante, quando aceitamos a salvação. Quando o sangue de Jesus apagou o pecado, você não pode ficar mais limpo que isso. Não significa que podemos evitar os obstáculos e problemas que acompanham a transformação da nossa vida e a renovação da nossa mente. A maturidade é um processo, mas, como meu parceiro Chris diz, você não é um pecador, você é um santo. Isso não significa que você não pode pecar, significa apenas que você não é mais um profissional. Essa é a história da sua vida. Renovado e perdoado. É difícil, se não impossível, demonstrar a vontade de Deus na terra, assim como no céu, se não pensamos em nós mesmos como verdadeiramente perdoados e se nos agarramos a uma falsa visão da nossa identidade. Isso efetivamente cancela a maior parte do nosso potencial no ministério. Algumas pessoas reduzem cada dia a "espero que eu sobreviva", ao invés de "o que Deus vai fazer hoje através de mim". Você e eu fomos destinados a demonstrar triunfantemente a realidade do Rei e do seu reino. Mas muitos de nós reduzimos o nosso objetivo à sobrevivência. Se eu conseguir atravessar esse dia sem ficar deprimido, sem ficar desanimado, terei tido êxito, dizemos a nós mesmos. Nosso primeiro pensamento de cada dia deveria ser, em vez disso, a realidade do reino. As suas misericórdias se renovam para mim a cada manhã. Lamentações capítulo 3, versículo 23. Amigo, você foi perdoado. Amiga, você está sem culpa. Não existe nada que alguém possa fazer para mudar isso. Quando o inimigo faz menção de um pecado do seu passado, ele está falando de algo que não existe. É completamente legal você dizer, abre aspas, eu não fiz isso. A pessoa que fez isso está morta. Esta pessoa aqui nunca fez isso. Ou o sangue de Jesus é completamente eficaz, ou ele não é eficaz em absoluto.
E ele não apenas apaga a punição para que quando você morrer não vá para o inferno. Mais do que isso, o sangue de Jesus tem o poder de nos transformar completamente em uma nova criatura em Cristo. Romanos capítulo 8, versículos de 38 a 39 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe poder, nem circunstância, nem pessoa, nem realidade demoníaca, nem estratégia do diabo, nada na existência agora, mesmo no céu ou na terra, que possa separar você do amor de Deus. Mas observe que, embora Paulo mencione o presente e o futuro, ele não menciona o passado, porque o passado pode separar você da sua consciência do amor de Deus. Se você permitir que ele se torne a sua identidade presente, lembre-se, Jesus comprou o seu pecado, não para fazer menção dele novamente, mas para destruí-lo, para que você não tenha de pensar mais nele. Finalmente, entendi depois de todos esses anos que o segredo de estar sempre encorajado é viver em negação. O inimigo coloca um pedido em minha mesa e eu carimbo, pedido negado sobre ele. Ele me diz que eu sou uma coisa, eu nego essa afirmação e descanso na minha verdadeira identidade em Cristo. A Bíblia diz que se eu andar na luz, assim como ele na luz está, tenho comunhão com ele. E o resultado é que o sangue de Jesus me lava continuamente. Ver primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Se eu for aberto e honesto e permanecer corretamente no meu relacionamento com Deus e com as pessoas, o sangue de Jesus me mantém limpo 24 horas por dia, de forma ininterrupta. Pensar em nós mesmos como pecadores desprezíveis, sempre relembrando a coisa ruim que fizemos em algum momento do nosso passado, rouba de nós uma mente renovada e nos impede de entrar na vida sobrenatural normal. Deus nunca é honrado quando relembramos e vivemos sob a influência dos nossos pecados e erros de ontem. Muitas pessoas envelhecem e vivem com muitos remorsos. Eu poderia voltar a esse modo de pensar com muita rapidez, mas agora sei o que é certo, sei que o jeito certo é abraçar o nosso estado de pessoas perdoadas. Insista na sua identidade nele. Deixe que o seu coração se encha de luz com o entendimento de que as misericórdias do Senhor se renovam para você a cada manhã. Você não apenas será mais feliz, como será muito mais eficaz para o reino. Você poderia refletir sobre isso por algum tempo e deixar que essas ideias encham o seu entendimento. Viva essa verdade e deixe que ela se multiplique na sua vida ao longo dos próximos dias e próximas semanas. Você verá uma enorme diferença quando começar a viver livre e perdoado, sem nenhuma bagagem para arrastar por aí. No capítulo seguinte, discutiremos a lembrança como uma forma de renovar a nossa mente.